Oi, gente! O nosso vídeo de antropologia de hoje é sobre a obra de um autor chamado Marcel Mauss. Estamos saindo da Inglaterra e indo para a França. O Marcel Mauss é sobrinho do Durkheim, que é um dos sociólogos considerados o fundador da sociologia, também da França. E o Mauss tem muitos textos que a gente costuma ler assim na graduação em Ciências Sociais e Antropologia. Ele tem alguns textos sobre técnicas corporais, ele tem alguns textos sobre expressões obrigatórias de sentimentos, então mostrando aí que tanto o corpo, tanto os gestos, o comportamento corporal e suas técnicas, quanto os sentimentos são socialmente condicionados e variam de sociedade para sociedade, de cultura para cultura. Ele também estudou um tema clássico em antropologia, que é o tema da concepção de pessoa, mostrando aí que a própria concepção de pessoa, né, o que é uma pessoa, varia de sociedade para sociedade, e ele vai caminhando da concepção de eu das sociedades que ele chama de sociedades arcaicas até chegar no direito moderno, digamos assim, e na filosofia moderna, ocidental, para entender qual que é a nossa concepção de eu e as diferenças para outras concepções de pessoas nas sociedades arcaicas, como eles chamam. Mas nesse vídeo a gente vai se focar num dos temas que é um dos mais importantes da sua obra, que eu já falei em outros vídeos, que tem a ver com as relações de troca. E o que acontece é que no livro chamado Ensaio sobre a Dádiva, ele estuda formas de troca e formas de contrato que se dão sob a forma de presentes dados e retribuídos. Então ele estudou várias sociedades lá na Polinésia, na Melanésia, no Noroeste americano, estudou também tratados de sociedades antigas, que a gente vai ver nos exemplos desses vídeos, e ele via que em todas essas sociedades um fato social muito comum era a troca de presentes de serviços. Esses presentes podiam ser na forma de serviços, de bens, de rituais, de pessoas. Então ele percebeu que dar, receber e retribuir presentes era um traço comum em várias sociedades do planeta. E aí ele foi vendo que essas formas de troca eram tanto regimes de direito contratuais, ou seja, eram formas de se estabelecer um contrato entre os diferentes subgrupos em uma sociedade, e também formavam um sistema de prestações econômicas. E perceber essas diferentes faces das relações de troca e do dar, receber e retribuir presentes fez com que ele denominasse esse fenômeno como um fato social total, né? Então ele pega fato social, que é um conceito do seu tio, Durkheim, e o Durkheim definia fato social como um fenômeno social que é externo, coercitivo, externo ao indivíduo e coercitivo em relação ao indivíduo, né? Então se impõe sobre o corpo do indivíduo, sobre a consciência individual, né? É um fato social justamente porque tem mais peso que as escolhas individuais. E para ele, para o Mauss, esse sistema de prestações econômicas que ele viu em vários lugares do planeta era considerado um fato social total, porque abarca todas as partes da sociedade, porque revela diferentes faces da sociedade, diferentes aspectos. É tanto uma forma de contrato, ou seja, uma forma de direito, como uma forma econômica, de prestação econômica. Envolve também aspectos religiosos, como a magia, os rituais, as cerimônias, aspectos cerimoniais. Por isso, um fato social total, que revela vários aspectos de uma sociedade e que é muito importante para as suas dinâmicas de uma maneira geral. Antes de entrar nos exemplos, queria falar de alguns outros aspectos mais gerais sobre o que o Mauss falava dessas relações de trocas em diferentes locais do mundo. E pesquisando, ele percebeu que o caráter dessas relações de troca era bastante ambíguo. Por um lado, as pessoas trocavam presentes porque era um ato espontâneo, voluntário,
Então fazia parte das dinâmicas naturalmente que ocorriam nessas sociedades. E por outro lado, eram trocas dotadas sim de interesse. Então tinha interesses políticos, tinha interesses econômicos. Então ele via, por um lado, uma certa obrigação em realizar essas trocas, né, como se fosse socialmente compulsório, é parte do cerne das dinâmicas sociais, e ao mesmo tempo ele via um caráter gratuito da realização dessas trocas, né, para além de qualquer interesse político, econômico, religioso, etc. Então ele percebeu essa ambiguidade, de um lado obrigatório, outro lado a voluntariedade, né? Então isso é um traço muito importante para ele entender as relações de troca. E uma das principais questões do seu livro, Ensaio sobre a Dádiva, é: o que impulsiona a troca? O que faz com que a troca aconteça? Ou seja, o que tem na coisa dada, no presente dado, que faz com que ele seja retribuído ao ser recebido por alguém? Então, essa era uma das principais questões que impulsionou seu trabalho. E ele estava o tempo inteiro no Ensaio sobre a Dádiva comparando as formas ocidentais de mercado, moeda e contrato com as formas de moeda, com as formas de contrato, com as formas econômicas das sociedades que ele chama de sociedades arcaicas. Então ele se pergunta: o que veio antes das formas contemporâneas de mercado, de economia, de moeda, de direito? A gente vai ver com os exemplos que também existiam moedas, só que não monetariamente falando, tal como a gente define na nossa sociedade, em outras sociedades, né? Então essas eram perguntas centrais. E a partir daí ele vai fazer os seus estudos etnológicos. Outra coisa que ele percebeu nessa troca de presentes em muitos lugares é que não se tratavam de bens úteis, né? No nosso sentido de utilidade para o mercado, digamos assim. Se tratava de bens variados, né? De bens socialmente importantes. Então ele chega a falar, por exemplo, em troca de amabilidade, em troca de pessoas, em trocas que aconteciam com a oferta de banquetes. Os banquetes aparecem muito nos textos. Em trocas de serviços militares, trocas de crianças, trocas ritualísticas. Então não estamos falando no sentido utilitarista da utilidade de mercado, dos bens que são mercadorias. Estamos falando de outra seara das relações de troca. E aí eu vou ler para vocês algumas anotações que eu fiz a partir da leitura do Ensaio sobre a Dádiva e de um livro chamado Sociologia e Antropologia, que reúne vários textos do Marcel Mauss, para a gente entender o que é o Potlatch. Ele estava muito interessado em entender essa instituição social, que é o Potlatch. Lembra que falamos do Kula num outro vídeo, que era um grande circuito de prestações e contraprestações, um grande circuito de trocas, cujo centro eram bens também que não eram úteis, que eram os colares e braceletes, tinham uma dimensão simbólica muito forte, uma dimensão cerimonial muito forte. É mais ou menos por aí. A gente vai estudar agora o Potlatch, que é esse circuito de trocas, que tem algumas características diferentes do Kula e que é encontrado sobretudo nas sociedades do noroeste americano, mas estudando e fazendo pesquisa, o Marcel Mauss percebeu traços do Potlatch em outros lugares, como na Melanésia. Então, vamos falar sobre o Potlatch. Marcel Mauss usa o nome Potlatch para denominar o sistema de prestações totais de duas tribos americanas, assim como faz Franz Boas, um autor que já vimos em outros vídeos. Essa palavra significa nutrir, significa consumo. Os membros dessas tribos passam o inverno fazendo feiras, fazendo banquetes e outras atividades. No Potlatch, tudo se mistura: ritos, iniciações, sessões de xamanismo, casamentos, dentre outras atividades, tudo se mistura numa trama de prestações jurídicas e econômicas, ritos e estabelecimentos de cargos políticos.
Existe muita rivalidade, batalha e até morte de chefes. O clã inteiro participa mediante as ações do seu chefe. É uma prestação total, nesse sentido de que abarca toda a sociedade. Acontece uma disputa entre nobres para assegurar entre eles uma hierarquia que trará benefícios ao clã. Os efeitos são sentidos em todo o clã e não apenas nos chefes ou nos nobres. O potlatch pode ser chamado de prestações totais de tipo agonístico, já que a postura dos chefes é agonística. Essa é uma instituição específica, encontrada em locais específicos, como a Nova Guiné, parte da América do Norte e a Melanésia. A rivalidade é de fato um valor central que move as trocas no potlatch, as dinâmicas de dar, receber e retribuir presentes. E o Marcel Mauss diz que em muitos lugares essas trocas de presentes, elas não afetam só as pessoas que participam em termos das disputas de generosidade, né? Então, os grandes chefes, eles disputam, rivalizam para ver quem é mais generoso, quem dá mais. Então, a generosidade aí é um outro valor que está em disputa no potlatch. Mas ele diz que o potlatch não tem efeitos somente sobre as pessoas e sobre os presentes dados. O potlatch também implica umas dinâmicas relacionadas aos deuses, aos espíritos dos mortos, aos animais, ao sagrado, à natureza como um todo. E ele diz que para muitas sociedades, todos os bens do mundo, todos os bens que se encontram na vida, na natureza, pertencem aos deuses e aos espíritos dos mortos. Então ele diz que existe também uma implicação em relação ao sagrado aí no potlatch. E o contrato que se estabelece entre as pessoas e os espíritos dos deuses e dos mortos é justamente o sacrifício. Então, antes de qualquer alteração ou modificação ser feita em alguma propriedade, né, antes de qualquer presente ser dado, antes de qualquer coisa que alguma pessoa queira fazer com determinado bem, é preciso que se faça um sacrifício aos deuses. Então, é muito necessário intercambiar não só entre as pessoas, mas intercambiar com os deuses também no potlatch. E o Marcel Mauss, ele estuda também os Maori. E dentre os Maori existe uma categoria muito importante que é o Hau, H-A-U. O Hau seria mais ou menos o espírito do doador. Quando o primeiro doador oferece um presente, é como se algo da essência do doador e do seu território fosse junto com a coisa dada. Então, lembra, a pergunta que impulsionou o estudo do Marcel Mauss era justamente o que faz com que a troca aconteça? O que a coisa dada carrega que obriga quem recebe a retribuir? E dentre os Maori é justamente o Hau. A gente já viu em outros vídeos humana, né, que é uma noção, um conceito polinésio que se aproxima mais ou menos do Hau. Que também tem a ver com essa essência mágica que o bem dado carrega e que faz com que ele seja retribuído, mas dentre os Maori essa é a categoria. Então o Hau, ele caminha junto com o presente que é dado e o Hau sempre quer retornar ao seu território. Por isso, essa busca por retorno ao território de nascimento do Hau, que vai junto com a coisa dada, é o que faz a pessoa que recebe retribuir. E uma vez que ela retribui, permite que o Hau volte ao território de onde saiu. E o doador inicial passa a ser o último donatário, o último que recebe nessas relações de troca. Então são 3 momentos: o dar, o receber e aceitar e o retribuir. Essa retribuição pode ser para outro lugar ou para o lugar de origem. E aí isso vai formando várias cadeias em um sistema de prestações e contraprestações. O que o Marcel Mauss diz é que o Hau, por ter a ver com o espírito do doador e com o território, se constitui como um vínculo de alma. Então o contrato que é estabelecido ali dentre os Maori, no momento em que eles trocam presentes, é um contrato de alma, que obriga a retribuição. E não retribuir implica justamente num desvio de alma.
Bom, já que eu tô tentando fazer vídeos mais curtos e não tô conseguindo, mas vou continuar tentando, vamos parar esse vídeo por aqui. Já introduzi os interesses de pesquisa do Marcel Mauss, introduzi alguns aspectos da sua teoria, dei alguns exemplos, falamos do Potlatch e no próximo vídeo a gente vai continuar nesse assunto. Vamos falar novamente do Potlatch, vamos falar do sistema de dádivas e dar outros exemplos na Melanésia e alguns exemplos de tratados de sociedades antigas que o Mauss estudou, como, por exemplo, o direito indo-clássico. Então, até o próximo vídeo.